Olá, amados irmãos e amigos em Cristo. Estaremos neste momento fazendo mais uma reflexão na carta do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas, aos irmãos da igreja de Gálatas. Paulo vai estar fazendo um ensinamento bastante interessante acerca do Espírito Santo de Deus. Mas antes de ler esses versículos, fique aí até o final. Ative o sininho para que você acompanhe todas as novidades. Se você ainda não for inscrito, se inscreva. E também não esqueça de deixar aí o seu like, para que o YouTube entenda que é relevante o trabalho e possa indicar para mais pessoas. Vamos então ao texto, Gálatas 5:22, a seguir diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Queridos, quando Paulo escrevendo essa carta aos irmãos da igreja de Gálatas, aos irmãos da Galácia, ele estava esclarecendo acerca daqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que agem segundo as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós bem sabemos que existem, às vezes, algumas controvérsias acerca do Espírito Santo nas nossas vidas, principalmente com grupos de irmãos nossos, de algumas igrejas pentecostais e neopentecostais, que diz que aqueles que têm o Espírito Santo são apenas aqueles que falam em línguas. Tanto a igreja pentecostal quanto a neopentecostal, eu já estive em ambas as igrejas e existem muitos cristãos sinceros, como existem em todas as igrejas, Deus tem filhos em todas elas, mas, infelizmente, existem algumas situações em que, devido à doutrina da igreja, que é chamada doutrina subsequência, ou subsequente, em que as pessoas, para serem batizadas no Espírito Santo, elas precisam falar em línguas. E aquelas que não falam em línguas dentro da igreja, que já aceitaram a Cristo, não foram batizadas com o Espírito Santo e são consideradas por alguns dentro da própria igreja até de segunda categoria. E muitas vezes essas pessoas precisam ter um certo esforço, uma certa busca para que elas sejam batizadas. Mas o que acontece dentro desta doutrina em que as pessoas às vezes não falam em línguas? O que acontece muitas vezes é que elas se sentem frustradas e acham que não são cristãos segundo a vontade de Deus. Mas será que isso é verdade? O que a palavra de Deus diz acerca disso, acerca do Espírito Santo de Deus? Quais são as evidências de que um cristão tem o Espírito Santo de Deus? As próprias evidências estão no texto em que lemos, em que Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, aos irmãos da igreja de Gálatas, ele falou realmente acerca das obras da carne e os frutos do Espírito. Então fica claro que aqueles que praticam realmente as obras da carne são obras da carne. Mas aqueles que praticam o fruto do Espírito, é tudo isso que nós lemos. É amor. E não existe ninguém mais na Bíblia do que para viver e falar do amor do que Cristo. Aliás, ele veio ao mundo, nos deu a vida pelo próprio amor, pela humanidade. E nenhum trecho da Bíblia a gente vê ele falando em línguas. Outro grande, podemos até chamar de profeta, Estevão, grande homem de Deus, que era cheio do Espírito segundo a Bíblia, mas não temos nenhum trecho bíblico em que fala em que ele disse em línguas. Então, o que fica claro é que quando alguém aceita Cristo no momento da sua conversão, e se essa conversão for sincera, ele já tem o Espírito Santo de Deus. Mas como provar isso na Bíblia? Se a gente fosse lá para Efésios deixa bem claro isso, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim, aliás, a partir do versículo 11 diz assim, para ficar mais inteligível, diz assim, nele digo,
no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Está falando realmente da nossa entrega, da nossa comunhão, da nossa relação com Cristo, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. O versículo 13. Em quem também vós, Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então fica claro aqui, fica caracterizado, que no momento em que alguém aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele conhece o evangelho, a partir daquele momento ele passa a ser selado com o Espírito Santo das promessas. E ele vai viver realmente o que Paulo escreveu em Gálatas, fica registrado que aquele que tem os frutos do Espírito, ele vive realmente o amor, que foi lido anteriormente, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, o domínio próprio, e contra essas coisas realmente não há lei. Então a gente aprende muito com o que Deus nos ensina, que todo cristão, ele já tem o Espírito Santo de Deus. Mas Paulo lá em Coríntios capítulo 14, versículo 27, ele fala acerca de que se alguém falar em uma língua diferente na igreja, Paulo fala assim, 14, 27, ele diz o seguinte: quando estiveres na igreja, se alguém falar em outra língua, Paulo está dizendo em outra língua, ele diz uma língua estranha, e a língua estranha das quais aconteceram no Pentecostes foi justamente a língua em que não era na língua original deles, era em outras línguas, dos médios, dos persas, de todos que estavam ali reunidos, ou seja, eles estavam falando em um idioma diferente. Ou seja, as pessoas entendiam o que eles estavam falando. Ou seja, era uma língua caracterizada como um idioma. E Paulo disse, quando estiverdes na igreja, se alguém falar em outra língua, 1 Coríntios 14, 27, que fale por muito que fale um ou dois, se por muito três, cada um por sua vez, ou seja, sucessivamente, e que haja intérprete. Ou seja, portanto, se alguém estiver na igreja falando em uma língua que não seja realmente a nossa língua inteligível, que tenha um intérprete, ou seja, que seja um idioma diferente, que haja um intérprete, para que todos possam compreender o que ali está sendo falado, para que todos sejam edificados. E que fala em língua, que fale silenciosamente, que não haja intérprete, mas que edifique apenas o seu próprio corpo. A Bíblia nos ensina acerca disso. Mas que todos têm o Espírito Santo de Deus, isso sim. E o que há muito nas igrejas dos nossos irmãos pentecostais e neopentecostais é que há muitas vezes pessoas de má fé que talvez por não falarem línguas, e há uma força tão grande para querer falar que muitas vezes a mente acaba falando línguas que não é realmente uma língua espiritual, e acaba fazendo com que as pessoas creiam que isto é uma língua espiritual e acaba confundindo realmente aquilo que Deus quer que falamos. E Paulo foi claro também. Paulo disse que ele falava vários idiomas, mas se ele fosse falar diversas línguas em uma igreja que as pessoas não entendessem, seria melhor que ele, ainda que ele falasse milhares de línguas na igreja que ninguém entendesse, seria melhor que ele falasse 3 palavras, uma palavra ou 3 palavras na língua inteligível que todos viessem entender. Mas o que fica caracterizado aqui é: Deus tem muitos cristãos sinceros em todas as igrejas, mas o que fica caracterizado é que todos temos o Espírito Santo de Deus, uma vez que confessamos ao Senhor como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Que essa mensagem possa ter sido um pouco esclarecida para cada um de nós. E não se frustre diante de qualquer situação. Saiba de uma coisa: Deus habita em nossos corações. Esta é a palavra de hoje. Que Deus continue abençoando a sua vida, as nossas vidas, em nome de Cristo.